Mais um dia maravilhoso, mais uma manhã cheia da bênção de Deus, cheia da graça de Deus. Pode se alegrar, porque o tempo da colheita chegou, o tempo de cantar chegou. Deus é com você. Seu plantio, seu pasto vai ficar tão verde, tão verde, tão verde, que você vai sorrir tanto. Sabe, você vai ser como aqueles que voltam sonhando, cantando. O que Deus vai fazer na tua vida nos próximos dias é como se fosse um grande sonho realizado. Prepara teu coração. Hoje é dia de aplaudir o Senhor, de sacudir o seu coração na presença dele, dizendo: eu o amo. Não tem outro igual a ele. Ele é maravilhoso. Eu exaltarei por toda a minha vida, porque o Senhor, mediante tudo que ele já fez por nós e o que ele está fazendo, ele merece a nossa honra e o nosso louvor. E quer saber? Tudo que nós fizermos ainda é pouco para esse Deus tão grandioso. Hoje é quinta-feira, 2 de dezembro de 2021. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Já se inscreveu aqui no canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreve, dá o seu like e ativa o sininho. Todas as vezes que um vídeo for postado, você será avisado. Também deixa aqui embaixo da palavra do dia, nesse vídeo, o seu comentário e o seu pedido de oração. Eu estarei orando por você. Antes de ler a palavra de hoje, eu vou ler uma passagem daquele livro que eu gosto muito, que eu já falei para vocês. Eu vou ler o 103, que fala o óleo da consagração. Todo o seu ministério deve ser abençoado pelo óleo da consagração. Nada pode ser retido. Aquilo que for mais precioso deve ser oferecido diariamente em dedicação a mim. Tudo que for indigno ou mal deve ser entregue a mim, para que possa ser afastado. Mas o que for puro e bom também deve ser entregue a mim, para que possa estar continuamente liberto de ficar preso a essas coisas. Tudo que você pega em suas mãos se torna um peso. Entregue tudo a mim em um culto matinal diário. A passagem aonde fica para nossa meditação é Levítico 6, 14 a 23. Aqui o Espírito Santo nos convida a fazer um culto todas as manhãs. É o que nós fazemos aqui, em consagração e em louvor ao nome do nosso Deus. A palavra onde nós vamos ministrar hoje, nesse segundo dia do mês de dezembro, está em Êxodo, capítulo de número 13, versículo 17, que diz assim: E aconteceu que quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, a entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Você prestou atenção nessa leitura? Deus dá uma ordem para Faraó deixar o seu povo sair do Egito. Faraó vai se opor a Deus e dizer que de maneira alguma ele vai libertar aquele povo. Mas Deus levanta alguém com o nome de Moisés, que vai liderar o povo de Israel da passagem do Egito para o outro lado do Mar Vermelho. Mas o que eu acho interessante aqui,
mediante a história que você já conhece, que Moisés tocou na água, o mar se abriu, o povo passou, os carros e cavaleiros de Faraó foram afogados. Você já conhece essa parte da história? Eu quero ir para outra parte, onde diz que quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho dos filisteus, que era mais perto, porque Deus pensou consigo mesmo: se o povo vê a guerra, eles vão se arrepender e fugir para o Egito. Olha só, Deus permite que o povo de Israel faça um caminho mais longo, passem mais tempos no deserto. Que mistério dessa palavra, hein? Para que o povo não se arrependessem de terem saído da escravidão e voltassem ao Egito. Às vezes, nós ficamos questionando por que algumas coisas não dão certo na nossa vida. Olha só, alguns historiadores dizem que o povo de Israel era para ter atravessado o deserto e entrado na terra prometida em 40 dias. Porém, alguns historiadores também vão dizer que eles levaram 40 anos. Por que será isso? Por que Deus ele alongou o caminho do povo de Israel, não permitindo que o povo chegasse de imediato na terra prometida? Por que será? Deus conhecia o coração de Israel. Deus conhece o meu e o seu coração. E Deus não deixa a gente receber nada que o nosso coração não esteja preparado. Deus conhecia o caminho dos filisteus, que era um caminho rápido para onde Deus havia determinado que o povo de Israel chegasse. Mas quando Deus olha para aquele povo indeciso, medroso, covardes, alguns deles eram, Deus vai dizer: não, se eu deixar eles irem pelo caminho mais curto, eles vão encontrar alguma guerra no caminho, vão ficar com medo e vão voltar, não vão confiar em mim. Então, por mais que seja mais doloroso, mais demorado, eu vou dar a eles um caminho mais longo. Mas no final, os seus descendentes vão entrar na terra que mana leite e mel. Agora você vai dizer: bispa, e por que eu oro, faço campanha, faço de tudo e Deus não me responde de imediato? Está aqui a resposta. Nem sempre você está preparado para receber assim, não. Em algum momento, eu e você estamos como o povo de Israel. Não cremos o suficiente que foi Deus que nos tirou do Egito. E no momento que a gente vê uma batalha, a gente vai recuar, vai retroceder. E Deus não quer que nós retrocedamos. Deus quer que a gente avance. Por isso, em alguns momentos, eu me lembro do que diz Davi: Deus dificulta a vida de um rei para colocá-lo exatamente aonde Deus quer. A palavra de Deus diz que Deus fez, versículo 18, Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Ou seja, quando eles achavam que estavam chegando, eles estavam dando voltas. Eles achavam que estavam entrando na terra prometida, continuavam dando voltas. E você? Tem dado voltas? Até quando você vai dar voltas? Deus quer te levar ao ponto crucial da sua vida. Deus quer te levar ao ponto crucial da sua história, do chamado, do ministério, do teu casamento, da tua empresa, do teu negócio, da tua igreja. Mas o Senhor pergunta: até quando você vai dar voltas? Até quando eu vou olhar para você, sondar o seu coração e ver que se você encontrar alguma dificuldade no caminho, você nega o meu nome, você retrocede? Enquanto assim for, você vai continuar dando voltas. Mas se você hoje abrir os seus ouvidos e o entendimento para ouvir Deus falar com você, e você disser para Deus: Deus, independente do que venha, eu estou aqui, Senhor, eu confio em Ti. A Bíblia diz que Moisés leva consigo os ossos de José, porque José, antes de morrer, havia dito para o povo que se os ossos dele fossem junto com o povo, Deus estaria com eles. Mas a Bíblia também diz que o Senhor, mesmo fazendo o povo rodear pelo deserto, ele ia adiante deles durante o dia com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para alumiar, para que eles caminhassem de noite. Olha para mim, mesmo Deus
dificultando as coisas para nós de vez em quando, porque conhece o nosso íntimo, o nosso coração. Tem pessoas que não podem ter. Tem pessoas que não estão preparadas para receber. Tem pessoas que ainda nem casaram porque não estão preparadas para isso. Tem pessoas que não conquistaram porque não pode. Deus conhece você. O povo foi tirado do Egito para entrar em Canaã, mas eles não estavam preparados. Rodearam 40 anos. Às vezes, Deus não dá para nós, porque nós não vamos saber administrar. A quem mais é dado, mais é cobrado. E quando vem a tempestade, vem a luta, vem as barreiras, vem os ataques, a gente diz, ai, não aguento nem respirar, vou sair fora disso aqui. Mas lembre-se, Deus permitiu que tudo isso acontecesse com Israel. Mas ele estava com Israel de dia e de noite. De dia, para que o sol não queimasse o povo de Israel, a Bíblia diz que uma coluna, uma nuvem da glória de Deus estava sobre eles para fazer sombra. Há uma nuvem de Deus sobre a sua vida. Não tenha medo, prossiga, deixa Deus trabalhar na sua vida. Há uma nuvem da glória de Deus sobre você, do mesmo jeito que havia sobre Israel. E quando escurecia, Deus não deixava eles no escuro. Uma coluna de fogo se formava e guiava o povo. Olhe para mim. Independente da sua situação, da sua dificuldade, do seu choro, do seu lamento, da sua tristeza, da sua angústia, Deus está com você. Se você crê nele, não é em mim não, é no Senhor, você vai parar de rodear. Você vai parar de viver as mesmas coisas. Você precisa avançar. Você precisa prosseguir. Você precisa entrar na terra que mana leite e mel. Deus fez a promessa, mas a promessa não se cumpriu ainda. Por quê? Não culpe Deus por isso. Pergunte a Deus, onde eu errei? Onde eu estou errando? O que eu preciso corrigir para que eu possa viver a promessa de Deus na minha vida? O povo tinha um coração fraco. Nós temos o coração fraco. Para alguns de nós, a promessa, ela se torna um pouco mais demorada, porque Deus conhece a nossa qualificação para receber o milagre dele. E a Bíblia vai dizer que em momento nenhum, versículo 22, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Por mais que Deus deixasse o povo de Israel passar na prova, mas ele era com eles. Eu quero terminar dizendo, por mais árdua que seja a sua prova, Deus é com você. Ele te protege de dia e ele te protege de noite. Há uma terra que mana leite e mel preparada para cada um de nós. Vamos mudar as nossas atitudes e nós vamos entrar na terra prometida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se Deus deixar, eu volto na palavra do dia.